dei Feliz Natal quando eu estive aqui pela primeira vez. Boa noite. Vira assim para alguém que está do seu lado aí. Não fiz isso o ano todo, né, gente? Fala assim, olha, esse ano foi uma bênção. Eu queria te contar um negócio. Fala isso para ele, fala. Eu queria contar a bênção que eu recebi. Você pode contar algo que Deus fez por você esse ano? Conta aí para o seu amigo, aí para o seu irmão da sua igreja, para a pessoa da sua família. Às vezes a gente esquece. E no meio de tanta coisa para comer, né? A gente às vezes esquece de celebrar. Qual foi a bênção que você recebeu esse ano? Oh, meu Deus, o que aconteceu aqui, Jesus? Pisei numa criança aqui. Filha, em nome de Jesus, tome sua filha. Obrigado, Augusto. Esse ano foi muito especial, assim, né? Tanta coisa aconteceu. E às vezes, eu não sei vocês, mas a impressão de que acontece tanta coisa durante o ano que quando chega, você acabou já. E quando a gente está vivendo também, parece que a coisa demora tanto, né? Amém, filha. Terminando um ano bem, né? Com chave de ouro. O que você acha de eu te entregar para sua mãe? Essa não vai para o podcast não, né, gente? Ninguém vai entender. Toma, mãe. Amor da minha vida. Hoje não tem farolzinho. O farolzinho é o colo do papai e da mamãe, né? E minha filha tem a personalidade do pai. Que é papai, né? Olha, gente. Que alegria ouvir isso, né? Mas o Natal é só o começo, não é, gente? Tem muita coisa para acontecer na vida da gente. E quando a gente pensa de começo, eu sempre lembro daquilo que a gente chama de cosmovisão cristã, de narrativa bíblica, o drama das Escrituras. Lembrar que todas as coisas foram criadas pelo Deus Todo-Poderoso e com a sua voz, com o seu sopro, deu vida a tudo que existe. Criou homem e mulher, a criação humana, de acordo com a sua imagem e semelhança. Um Deus extremamente criativo, belo, detalhista, vê beleza nas coisas menores e grandiosas. As coisas menores se tornam grandiosas. Um Deus que diz assim, olha, continue criando junto comigo. E se a gente pudesse dar continuidade a tudo aquilo que o Deus Todo-Poderoso, soberano sobre todas as coisas, aquele Deus onipotente, disse, talvez a gente continuaria com música, continuaria construindo cidades, casas, criando coisas, mas tudo de maneira redimida, tudo de maneira plena, tudo de maneira que exalasse a glória e o poder de Deus, em plena harmonia com esse Deus poderoso. Mas a gente, assim, falando de narrativa, a gente tem um episódio fatídico, trágico, que é a queda, pecado, que é quando o homem imagina a possibilidade de ser semelhante a Deus em coisas que ele achava que ainda não era, enganado pela serpente, enganado por Satanás, pelo diabo, que não tem nenhum interesse em ver a criação humana espelhando essa imagem, espelhando esse poder sobre as coisas, de glorificar a Deus nas coisas da vida, que não vê nenhum interesse em ver um povo redimido. Ele só tem um interesse: destruição, desarmonia, intriga, divisão, de retirar, de separar, destruir. É a única coisa, E esse capítulo da história triste inaugura essa possibilidade humana de fazer as coisas do seu próprio jeito, o tempo todo, em conflito com um Deus que é poderoso e um homem, uma criação humana que se acha poderosa. Mas, graças a Deus, ele tem um plano redentivo. E esse é o terceiro capítulo da nossa história, né? Um Deus que ele se manifesta cheio de amor e misericórdia, e nos aponta para uma direção que chamamos de clímax da grande história, que é quando Jesus, que é quando o Deus poderoso, ele se faz menino, se faz gente de carne e osso, nascido num lugar simples, num tempo muito difícil. E esse é o clímax do poderoso momento da grande história de Deus sobre nós, da sua história.
Esse é um capítulo da história da humanidade, para aqueles que reconhecem e para aqueles que não reconhecem. De alguma forma extraordinária, nós dividimos a história entre antes e depois de Cristo. Mas Cristo, aquele Cristo nascido numa manjedoura, inaugura um momento muito importante, que é a missão da igreja. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho, anuncie a boa notícia, o reino de Deus é chegado. E eu vou voltar. Essa também é a promessa dele. E até que ele venha, nós estamos em missão. Esse é o nosso momento da história. Anunciar a boa notícia até que ele venha, até que ele volte, até que tudo se complete. Para aqueles que talvez de alguma forma esteja pensando como os dias são difíceis ou como os dias ainda podem ser mais difíceis, eu diria, de alguma forma, um mundo em queda é sempre difícil, sempre muito difícil, porque é um mundo caído e quebrado. Mas o fim eminente para aqueles que confiam no Senhor é o melhor de todos, que é quando o rei de fato triunfará sobre o mal. É quando o rei tomará de fato um lugar e nós participaremos com ele neste lugar. Inclusive é uma promessa dele, que a gente participe da mesa e ele nos espera para um grande dia e um grande banquete. Deve ser maravilhoso, maravilhoso. Então o Natal é só o começo. E lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, eu vou citar vários versículos hoje. E nessa reflexão de hoje, encare isso como uma narrativa. Nós estamos narrando um dos eventos mais importante da história da humanidade. Mas a consequência aqui é: eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa aqui é Deus se manifestando, cheio de graça, cheio de amor, e apontando a criação humana para uma direção. Ele veio, Jesus, o menino Deus, nasceu num simples e humilde lugar. Nada parecido com o lugar que os pais de primeira viagem, ou talvez de única viagem, se esforçou muito para que o seu pequenino pudesse dormir. E às vezes ele acaba dormindo com a gente, né? Às vezes ele nem usufrui de tanto esforço nosso para deixar aquele lugar muito bonito. E Jesus não teve nada disso. Fugido, nasceu numa simples manjedoura. Enquanto esperava o nascimento do Messias, o prometido, anunciado pelos profetas, enquanto a promessa se cumprisse, não faltaram tribulações, dias difíceis para aquela família. E aí a gente pode fazer um exercício de se colocar no lugar. Quais foram os dias mais difíceis que você passou? Saúde, um problema, contexto familiar. Quais foram os dias de maiores tensões, que você se sentiu perseguido, sentiu cheio de ansiedade? Não faltaram lutas e perseguições, oposições, mas Jesus, ele nasceu, ele venceu o mal e isso aconteceu por nós. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, diz assim, que o anjo disse a Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, que chamarás pelo nome de Jesus. Ele nasceu, ele veio, foi prometido, foi anunciado, e conforme dito e anunciado, ele veio. Havia um recenseamento nos dias de Jesus. E é isso que no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, também diz, que naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Havia um recenseamento. A jovem mãe teve que viajar com todo o desconforto de uma enorme barriga, gestante, naquela situação. Mas a gente tem um registro muito especial dos evangelhos. A gente não vê reclamação de Maria. Não vê lamúria. E você, mãe, sabe disso muito melhor do que eu. Como é difícil não reclamar nessa fase da gestação. Nem para obedecer o seu marido, de seguir a viagem,
nem para obedecer o Senhor, e também o Senhor dos seus senhores, quando o anjo veio lhe informar que ela seria mãe solteira. É um verdadeiro sim que fluiu de um coração, de fato, de uma mulher que era serva. Imagine quanta coisa Maria não poderia ter dito, quanta coisa Maria não poderia ter falado, quanta coisa não existia naquele momento, quanto a religiosidade não poderia ter sido ainda mais prejudicial para a vida daquela menininha. Quanto? Lucas 2, 6 e 7. Estando eles ali, aconteceu que completaram-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao filho primogênito, enfaixou-o, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia plano de saúde, não havia médicos especialistas, não havia os médicos dos reinos, do rei. Nada disso existia. Nada, foi numa manjedoura. Foi dessa forma, ela deu à luz, enfaixou e deitou ele numa manjedoura. Não havia lugar, um bom hotel, uma boa maternidade, uma parteira. A sua mãe não estava ali com ela para dar encorajamento, para participar dos primeiros dias. Ela tinha o seu marido José, que também creu na mensagem do anjo, e que havia sido informado que aquela criança havia sido gerada pelo Espírito Santo. Temente a Deus, a mulher intocada deu à luz ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. José, ele creu no anjo. José, ele confiou em Maria. José e Maria obedeceram e eles seguiram o plano de Deus. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: aonde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ele nasceu reconhecido como um rei, mas não no lugar esperado pela maioria das pessoas, pela maioria daqueles que confiavam numa promessa. Havia perseguição às crianças com menos de 2 anos de idade. Esse era o cenário. O Evangelho de Mateus também, no capítulo 2, narra que, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e dizia: dispõe-te, toma o menino e a tua mãe, foge para o Egito e permaneça lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Dispondo-se, ele tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse aquilo que foi dito também pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Havia perseguição. Eles não ficaram na cidade, eles não ficaram num ambiente de conforto, das pessoas conhecidas. Eles tiveram que partir. As tribulações não eram poucas. José e Maria tiveram que viver um movimento todo em torno da promessa. Nada de uma bela casa, nada de tapetes, tecidos, nada de um poço garantindo água no fundo de casa, nada disso. Nada da comunhão dos amigos, dos parentes, celebrando, nada. Apenas alguns desconhecidos magos com alguns presentes, cercados de animais. Esse era o contexto do nascimento de Jesus. Apenas uma família fugindo de senhores severos, de secretos decretos e decretos severos que perseguiam uma criança. Seguiam com fé o caminho que o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó lhes indicava, confiando no Deus Todo-Poderoso, provedor de todas as coisas. Como alguns de nós, caminhando e confiando que o Senhor é provedor de todas as coisas. Ele vai prover. Ele sabe o que é isso. Ele passou por isso. Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus entre nós. Ele é o Deus Emanuel. O menino crescia, e imagine a responsabilidade de Maria e José de educar o menino Deus. Eu tenho Deus, eu preciso cuidar de Deus, eu preciso educar Jesus, o Filho de Deus. Imagine isso. Cuidar dos nossos filhos é uma enorme responsabilidade. Cuidar do filho de alguém é uma responsabilidade enorme, completamente diferente de cuidar do próprio filho.
E se acontece alguma coisa? E se acontece alguma coisa? Se essa criança cai, se ela come alguma coisa que ela não pode, se ela aprende alguma coisa que ela não deveria aprender, se ela vê alguma coisa que não deveria ver, tanta coisa, tanta coisa. A responsabilidade de um pai e de uma mãe de educar não só uma criança comum, mas o menino Deus. Se Deus é o Deus da provisão, se Deus deu também a provisão a esse casal para educar o filho de Deus, na verdade, quanto mais a nós, que Ele é o Deus conosco, Ele é o Emanuel, dá a nós a capacidade de viver a vida, de educar, de aprender, de assimilar, porque Ele é o Deus conosco. Há interesse nele, no aprendizado, no conhecimento de quem Ele é, das coisas que Ele faz, de onde Ele está. E o menino amadureceu, ele tornou-se homem, ele cresceu, e não apenas um homem de carne e osso, mas o Cordeiro de Deus, aquele que foi proclamado por João, o seu primo, seguido por pescadores como Pedro, como André, um homem-deus vulnerável, aquele que se fez carne e estava entre nós, vulnerável na sua humanidade, viveu todas as coisas, ou boa parte das coisas que vivemos, e algumas delas que nós nunca viveremos. Ele viveu, ele passou, e aí por isso ele é o Deus presente, e ele pode dizer, eu sei o que você está passando, não só porque eu passei, mas também eu sou onisciente e conheço tudo que você passa, tudo que você viveu, tudo que você está prestes a viver por causa das coisas que você está vivendo, passando agora. É um homem-deus, vulnerável, e ele veio para que tivéssemos vida, esperança, gozo, celebração. E no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira a pior coisa que possa existir, o pecado do mundo, o pecado de nós. Não estamos mais submissos, escravos a isso. Nós não estamos mais submissos a isso. Nós podemos ficar submissos ao Senhor, entregar as nossas mazelas, entregar as nossas mais difíceis e terríveis inclinações. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. E João 8,12, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E aí, a gente ilumina muita coisa, e como eu amo esse clima de Natal, o presente, as decorações, os presépios, as árvores, muito bem decorada, muito bem iluminada, a alegria das pessoas, a esperança que parece se ter nesse tempo, as reconciliações, as brigas também. Tudo isso faz parte desse momento. Mas não deixe que a árvore de Natal, armada na sua sala, de maneira também metafórica, ofusque a luz que Jesus é para a sua vida, para o mundo. Ele é a luz do mundo. Ele veio para que aqueles que andam por aí tateando encontrem a luz. E que dessa forma, aquele que é o Deus presente, que é a luz do mundo, veja em você a luz do mundo, olhe para você, a vida que você está vivendo no Senhor, e experimente, e queira, e deseje experimentar a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Você e eu somos a luz que as pessoas podem ver. Nós somos o corpo de Cristo, somos os discípulos de Jesus. Somos as pessoas a qual outras, ao olhar para cada um de nós, deve aspirar ou inspirar esperança. Isaías 60, versículo 19, nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem o seu resplendor, a lua te alumiará, mas o Senhor será a sua luz perpétua, o teu Deus, a tua glória. Você crê nisso? Ele é a sua luz, sempre será, isso é perpétuo, e é Deus quem diz isso para nós. Pense nisso como algo perdido na sua vida, e de como essa palavra representa uma promessa de um Deus que é luz, de um Deus que é esperança, de um Deus que é uma boa notícia, de um Deus que realmente lhe dá uma porta, de um Deus que realmente lhe dá um caminho de mudança. Ele nos libertou da escravidão, Ele veio para tirar o jugo da escravidão, dos nossos
pecados, de nos livrar desse peso do pecado. Ele quebrou o jugo do pecado, Ele nos libertou do poder da morte e do salário do pecado, conforme o texto de Romanos diz para nós, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o nosso corpo de pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Nós não somos mais escravos da nossa vontade, nós podemos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Nós temos a quem recorrer, por mais difícil que seja, por mais difícil. Você já nasceu de novo? Não um nascimento esperado humanamente, mas nascer da carne e do espírito, de uma vida em Deus. Não fique parado no Natal do menino Jesus apenas, mas continue caminhando como filho de Deus, com progresso para o próximo ano. Se você puder fazer novas promessas, os novos anos nos chama a isso, fala, eu quero ser mais parecido com Jesus. Não só o Jesus nascido na manjedoura, do lugar humilde, simples e singelo, mas do Cristo que se entrega, daquele que vive uma vida toda de abnegação, se entregou pelos outros, tanta coisa. Experimente viver a vida de Jesus. Viva os evangelhos. Leia os evangelhos. Eu quero, Senhor. Eu quero olhar para o Senhor, permitir que o Espírito Santo tome a minha vida, para que eu viva, para que eu termine o ano de 2023 mais parecido com o Senhor. O apóstolo Paulo mesmo diz isso para nós. Não é mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E se eu creio, gente, nessa promessa, se nós cremos nessa promessa, se é Ele que vive em mim, então eu sou convidado a viver uma vida diferente daquela que eu acho que eu deveria viver, mas para uma vida que Deus deseja, que Jesus deseja que vivamos. Siga a caminhada, uma caminhada unida com Cristo, por toda a eternidade. Essa vida é uma peregrinação. Nós estamos em missão, e é um privilégio para nós unir-se ao Senhor, unir-se a Ele. Ele veio para mim e para você. E João 17,3 afirma que a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não é só um versículo bonito, é que a vida eterna é essa, é que as pessoas conheçam a Ti, que é o único Deus verdadeiro. É o único Deus verdadeiro. Ele é o Jesus, e Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Não há nada nessa vida que você possa buscar que vai ser melhor, porque a salvação que nós temos em Jesus não compete com nada nessa vida. Ele veio para os pecadores, Ele nasceu, viveu, foi crucificado, morreu tirando os pecados do mundo, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, nos enviou o seu Espírito Santo, e Ele habita em nós, e age através de nós. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, e único. De novo, Ele vem. Ele vai voltar. Viva nessa esperança e nessa expectativa. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz certamente, eu venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ele vem, Ele voltará. Essa é a promessa dele. Feliz Natal. Com Jesus, o nosso Salvador do mundo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor veio e o Senhor voltará. Essa é a palavra de esperança. Essa é a palavra de força. O Deus que está em nós, o Deus que habita entre nós, o Deus presente. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a Ti. Glória seja dada ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.